Sekakama. A abordagem estratégica israelense já chegou a vários militares em todo o mundo, incluindo a Rússia. De muitas maneiras, Israel e Rússia adotaram abordagens opostas para garantir a segurança nacional. Israel está na fronteira tecnológica, enquanto a Rússia tem lutado para manter seu sistema nacional de inovação vital e saudável. Além disso, ao longo dos anos, as armas russas povoaram os exércitos e as forças aéreas dos inimigos de Israel. No entanto, Moscou e Jerusalém intensificaram substancialmente sua cooperação militar nos últimos anos, uma tendência que deixou os Estados Unidos um pouco nervosos com a tecnologia que exporta para Israel. Os drones israelenses voaram em serviço russo na guerra na Ucrânia, e os eletrônicos israelenses ajudaram a melhorar os sistemas russos de outras maneiras. Embora a União Soviética tenha ajudado a ser pioneira nos primeiros sistemas de mísseis antibalísticos, a tecnologia russa ficou para trás no Ocidente, especialmente nos israelenses. Os Estados Unidos e Israel, muitas vezes em colaboração, comprometeram imensos recursos para desenvolver um sistema de defesa contra uma variedade de projéteis balísticos. No lado americano, o esforço concentrou-se principalmente em mísseis balísticos de médio e longo alcance. No lado israelense, concentrou-se em toda a gama de ameaças, incluindo foguetes de baixo custo e baixa tecnologia. Os projéteis balísticos não representam uma ameaça esmagadora para a Rússia no momento, mas se os esforços de Moscou para melhorar sua rede de defesa aérea continuarem bem-sucedidos, esses mísseis podem novamente representar a prancha central do impedimento da OTAN. Nesse caso, os sistemas de mísseis antibalísticos se tornarão novamente um componente-chave da estratégia de defesa da Rússia. A experiência de várias guerras em Gaza deu ao Estado de Segurança Nacional de Israel uma capacidade incomparável de integrar informações em suas operações de linha de frente. Essa integração tem um componente administrativo. As várias organizações que constituem a Defesa Nacional de Israel se tornaram incrivelmente eficientes no compartilhamento e operacionalização de informações, mas também um aspecto tecnológico. Usando uma variedade de sistemas de aviação eletrônica e tática, Israel desenvolveu uma capacidade incomparável de criar uma imagem do espaço de batalha. Esse sistema inclui redes de armazenamento biométrico, UAVs, e sistemas ópticos avançados, entre outros. Sistemas de vigilância e fusão de inteligência dessa natureza poderiam servir bem à Rússia na Síria, na Chechênia, na Ucrânia e em outros lugares. A Rússia tem muitos soldados excelentes e profissionais. A Rússia, no entanto, não possui um sistema funcional de recrutamento capaz de identificar e treinar os soldados em potencial mais capazes de sua população. O sistema russo de recrutamento se tornou um desastre, com muitos dos recrutas em potencial encontrando maneiras de escapar do serviço e uma experiência de treinamento que se tornou cada vez mais brutal. O sistema de recrutamento de Israel, por outro lado, continua sendo um dos mais saudáveis do mundo. Apesar de alguns problemas notáveis, como objeções ao serviço na ocupação e objeções de minorias religiosas, o Programa Nacional de Serviço de Israel continua a aproveitar efetivamente o melhor capital humano do país. Obviamente, Israel não pode exportar a base desse sistema para a Rússia, mas poderia ajudar com reformas administrativas destinadas a melhorar o desempenho da Rússia. A Força Aérea da Rússia consiste em uma grande variedade de aeronaves de caça de geração 4 e 4.5 atualizadas, principalmente a partir dos modelos da Guerra Fria. O grau de atualização, no entanto, provou ser muito desigual. Além disso, a indústria eletrônica russa tem se esforçado para fornecer atualizações aviônicas avançadas e confiáveis.
Na Síria, por exemplo, o sistema russo de direcionamento, detecção e discriminação seguiu suas contrapartes ocidentais, uma lacuna que teve custos militares e diplomáticos. Com uma indústria eletrônica fortemente conectada ao setor aeroespacial militar, Israel se especializou num tipo de atualizações que as aeronaves russas poderiam definitivamente usar. Isso inclui radares avançados, sistemas de fusão de sensores e conjuntos de sensores necessários para o direcionamento de munições guiadas com precisão. Uma colaboração mais estreita entre Israel e a Rússia poderia tornar caças e bombardeiros russos muito mais letais. Como Israel procurou expandir sua base diplomática além dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, cada vez mais desenvolveu conexões positivas com a Rússia e aponta para o leste. Ao mesmo tempo, a indústria militar da Rússia exige fusões consistentes de tecnologia para concluir a transição das crises pós-Guerra Fria. Não obstante as tensões de longa data entre os dois países, Irã, o futuro do regime de Assad, a relação entre Moscou e Jerusalém pode ser proveitosa para os dois países nos próximos anos.